O dólar está subindo. Mas por que isso é tão preocupante para o brasileiro? Se você já percebeu os preços dos alimentos, combustíveis ou eletrônicos subindo, é provável que o dólar tenha um papel nisso. Hoje, vamos explorar detalhadamente como a alta do dólar impacta sua vida, desde o custo de produtos do dia a dia até a economia do país como um todo. O dólar não é apenas uma moeda, é o pilar do comércio global. Desde que o real foi criado, em 1994, o câmbio flutuante trouxe momentos de alta e baixa. No início dos anos 2000, o dólar chegou a custar mais de R$ 4 devido à crise de confiança nos mercados emergentes. Mais recentemente, vimos a moeda americana atingir picos históricos acima de R$ 6, principalmente durante crises econômicas e políticas. Hoje, a cotação do dólar ultrapassa R$ 6,30, refletindo uma combinação de fatores internos e externos. Essa alta histórica preocupa porque agrava os problemas estruturais da economia brasileira. As principais causas para a subida do dólar podem estar relacionadas pelo cenário global e principalmente pelo cenário do Brasil. Vamos tratar primeiro sobre o cenário global. Nos últimos meses, o Federal Reserve, Fed, Banco Central dos Estados Unidos, tem adotado uma política monetária mais restritiva ao elevar as taxas de juros. Essa estratégia visa combater o aumento da inflação, que tem pressionado a economia americana e global. Ao tornar o custo do crédito mais alto, o Fed busca desacelerar o consumo e a demanda, com o objetivo de estabilizar os preços. No entanto, essa elevação nas taxas de juros tem implicações significativas para os mercados financeiros globais. Investidores internacionais, atraídos pelos rendimentos mais altos em ativos denominados em dólar, como títulos do Tesouro dos Estados Unidos, têm redirecionado seus capitais para os Estados Unidos. Esse movimento de capitais gera uma maior demanda pelo dólar, fortalecendo a moeda americana frente a outras divisas globais. Esse fortalecimento do dólar afeta diretamente economias emergentes, pois torna suas dívidas externas, geralmente atreladas ao dólar, mais caras e eleva os custos de importação de bens e serviços. Além disso, moedas de países em desenvolvimento tendem a se desvalorizar diante do dólar, intensificando a volatilidade cambial. Assim, o aumento dos juros nos Estados Unidos tem reflexos que vão além das fronteiras americanas, influenciando desde os mercados financeiros globais até as economias locais de diversos países, destacando o impacto interconectado da política monetária americana no cenário global. No entanto, nos últimos meses, o Banco Central dos Estados Unidos vem diminuindo a taxa de juros, ou seja, um movimento contrário para a subida do dólar. A justificativa para esse aumento pode estar em outros setores, que será tratado adiante. Por isso, se você ainda não deixou o seu like, não perca tempo e fique até o final do vídeo para entender como o dólar afeta diretamente você. Agora vamos para o Brasil. O nosso país enfrenta um cenário desafiador, marcado por riscos fiscais, instabilidades políticas e uma economia que tenta equilibrar crescimento e controle inflacionário. Esses fatores impactam diretamente a percepção de investidores, tanto locais quanto estrangeiros, sobre a atratividade do país como destino para seus capitais. O atual governo apresenta recorde de arrecadação de impostos e, ao mesmo tempo, atinge recorde de gastos públicos, ou seja, está gastando além do que ganha, abrindo chance de endividamento, e uma hora, a conta vai chegar e tem que fechar. A sustentabilidade das contas públicas segue sendo um dos principais pontos de atenção. A falta de confiança na capacidade do governo em implementar ajustes fiscais consistentes e em manter a trajetória da dívida sob controle eleva o chamado a risco Brasil. Essa percepção negativa é intensificada por incertezas políticas, como embates entre os poderes, reformas econômicas atrasadas e falta de previsibilidade regulatória, afastando investidores estrangeiros que buscam ambientes mais estáveis e seguros. O custo de vida no Brasil permanece alto, pressionando famílias e empresas. O Banco Central, diante desse cenário, tem enfrentado o desafio de combater a inflação por meio de uma política monetária restritiva, com juros elevados. No entanto, tal medida pode desestimular o consumo e o investimento interno, criando um dilema entre o controle dos preços e a necessidade de impulsionar a atividade econômica. Esse equilíbrio é essencial para evitar um impacto ainda maior no crescimento econômico do país. Com o fortalecimento do dólar e os juros elevados em países como os Estados Unidos, muitos investidores preferem retirar seus recursos do Brasil e aplicá-los em economias consideradas mais seguras e rentáveis. Essa saída de capitais pressiona o câmbio, desvalorizando o real e encarecendo importações, o que, por sua vez, alimenta ainda mais a inflação. Esse conjunto de desafios internos reflete a necessidade de reformas estruturais e de uma agenda econômica sólida e previsível.
Somente com medidas claras, que promovam confiança no mercado e maior estabilidade política, será possível reverter essa percepção negativa e tornar o Brasil mais competitivo e atrativo para investidores no cenário global. A valorização do dólar frente ao real traz repercussões amplas e significativas para a economia brasileira, afetando diversos setores e alterando a dinâmica de preços, custos e investimentos no país. O impacto mais imediato da alta do dólar é sentido na inflação. Produtos importados, como eletrônicos, medicamentos e veículos, tornam-se mais caros, pressionando diretamente os consumidores. Além disso, muitos insumos industriais utilizados na fabricação de bens locais também são importados. O aumento no custo desses insumos reflete no preço final dos produtos, alimentando a inflação e reduzindo o poder de compra da população. O setor de combustíveis é outro diretamente afetado pela alta do dólar. Como o petróleo é cotado na moeda americana, qualquer valorização do dólar encarece os preços de gasolina, diesel e gás de cozinha no mercado interno. Esses aumentos impactam não apenas o transporte e a logística, mas também o custo de vida em geral, já que combustíveis mais caros elevam o preço de alimentos e outros bens essenciais transportados por rodovias. Além disso, a alta do dólar gera efeitos mistos nos setores produtivos. O agronegócio, por exemplo, se beneficia de exportações mais lucrativas devido à desvalorização do real, mas enfrenta desafios com o encarecimento de insumos, como fertilizantes, defensivos agrícolas e maquinário, muitos dos quais são importados. Para empresas com dívidas em dólar, a valorização da moeda americana representa um aumento no custo financeiro, já que os pagamentos das parcelas ficam proporcionalmente mais caros. Esse cenário pode comprometer o fluxo de caixa e a capacidade de investimento, especialmente em setores dependentes de financiamentos externos. Além dos impactos diretos, a alta do dólar influencia a confiança do mercado, podendo gerar instabilidade financeira e dificultar a captação de investimentos estrangeiros. O Banco Central pode ser pressionado a adotar políticas monetárias mais rígidas, como o aumento das taxas de juros, para conter os efeitos da inflação, o que pode prejudicar o crescimento econômico. Por outro lado, empresas exportadoras, como as dos setores de mineração e commodities, podem registrar ganhos, ajudando a compensar parcialmente os impactos negativos em outros segmentos. Por isso, investir nessas empresas ligadas a esses setores pode ser uma boa, fica a dica. No entanto, o desafio para o Brasil é encontrar um equilíbrio que minimize os efeitos negativos da alta do dólar, ao mesmo tempo em que aproveita as oportunidades geradas por uma moeda americana valorizada. Políticas econômicas consistentes, combinadas com maior previsibilidade e estabilidade, são fundamentais para enfrentar esse cenário. E como a alta do dólar impacta na sua vida? A alta do dólar transcende os números da economia e atinge diretamente o cotidiano da população, elevando custos em áreas essenciais e alterando hábitos de consumo. O encarecimento da moeda americana afeta desde os itens básicos na mesa até a possibilidade de realizar sonhos, como estudar ou viajar para o exterior. Produtos básicos como trigo, milho e carne têm preços atrelados ao mercado internacional, em dólar. O trigo, por exemplo, impacta diretamente o custo de pães, massas e biscoitos, enquanto o milho afeta a cadeia de produção de alimentos, desde rações para animais até produtos processados. Já a carne, exportada em grande volume, torna-se mais cara para o consumo interno, dificultando o acesso a um item essencial na alimentação do brasileiro. O reflexo nos combustíveis, como gasolina e diesel, gera um efeito em cascata. O transporte público tende a ficar mais caro, enquanto o aumento no custo de transporte de mercadorias eleva os preços de praticamente todos os produtos, incluindo alimentos e bens de consumo. Essa dinâmica agrava o custo de vida e impacta especialmente as famílias de baixa renda, que já sofrem com orçamentos apertados. A alta do dólar também dificulta o acesso a produtos e serviços relacionados à educação e tecnologia. Livros importados, materiais acadêmicos e equipamentos como computadores e smartphones tornam-se ainda mais inacessíveis para grande parte da população. Isso afeta diretamente a inclusão digital e o acesso à informação, essenciais para o desenvolvimento educacional e profissional. Viajar para o exterior se torna um luxo para poucos. Com o dólar turismo ainda mais caro, despesas como passagens, hospedagem e alimentação no exterior ficam fora do alcance da maior parte dos brasileiros. Além disso, estudantes e profissionais que dependem de cursos e oportunidades internacionais enfrentam desafios adicionais, como o aumento no custo das mensalidades e na manutenção em outros países. A alta do dólar também tem impactos mais sutis, mas igualmente significativos. Serviços de streaming com preços ajustados ao dólar,
produtos cosméticos e até itens de higiene que dependem de insumos importados ficam mais caros. Assim, o brasileiro enfrenta escolhas difíceis, priorizando necessidades básicas e adiando gastos considerados não essenciais. Esse cenário evidencia como a alta do dólar não é apenas uma questão econômica, mas social, acentuando desigualdades e tornando o custo de vida ainda mais desafiador para a população. Políticas que promovam estabilidade econômica e incentivem a produção local são essenciais para mitigar esses impactos e melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Entender por que o dólar sobe e como isso impacta a economia é fundamental para tomar decisões financeiras mais conscientes. Seja adaptando o consumo ou investindo de forma inteligente, proteger-se dos impactos do câmbio é mais importante do que nunca. Gostou deste conteúdo? Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para mais dicas sobre economia e investimentos.